Boa noite, graça e paz do Senhor. Irmãos, como eu disse, essa semana que passou eu estava em Goiânia numa conferência de pastores, estava na videira, que é a cobertura da nossa igreja. Foram dias poderosos, dias impactantes, e baseado em tudo aquilo que aconteceu lá em Goiânia, eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos a respeito do que aconteceu lá. Eu queria que você abrisse seu coração. Queria muito te convidar a participar dessa palavra. Evite conversar, evite sair, evite olhar para o que está acontecendo, mas queria te convidar a abrir o seu coração, para que você possa receber de Deus algo nessa noite. Irmãos, na terça-feira eu tive uma reunião com os discipuladores, e eu fui totalmente natural. Falei, você vai entender daqui a pouco o que eu estou dizendo. Mas eu falei, nós não temos dinheiro para mudar de salão. Nós mal estamos pagando esse. Então esquece os projetos, esquece os sonhos, porque não dá. Eu fui muito incisivo, natural e muito claro. Mas eu estava avaliando, ou estava gerando uma imagem daquilo que eu estava vendo diante da condição e da situação. Por que eu estou te dizendo isso? Você vai entender na sua vida, nos seus projetos, nos seus alvos. Porque quantas vezes nós aprendemos que nós precisamos declarar, nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar. Mas quantas vezes nós declaramos, temos fé, falamos da boca para fora? Será que realmente tudo aquilo que nós temos declarado tem gerado algo dentro de nós, ou nós estamos falando da boca para fora? Por que muitas vezes nós até declaramos, mas nós não experimentamos aquilo que nós estamos declarando? Então eu queria que você abrisse seu coração. O tema dessa palavra é: coisas maiores veremos, ou maiores coisas veremos. E talvez você está no seu lugar e falar, mas você não sabe da minha vida, você não sabe o que eu estou vivendo. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Pare de refletir ou declarar essa imagem que está dentro de você. Porque enquanto nós estivermos focados naquilo que foi gerado no nosso coração, nós não vamos mudar de vida. Então talvez você está vivendo muitos e muitos anos da mesma forma, mas é porque foi gerada uma imagem dentro de você. E você, toda vez que pensa em fazer algo, você olha para você e dentro do seu coração diz: não dá, é impossível. Você não consegue, ninguém acredita em você, você não mudou, você não vai dar em nada, e tantas outras coisas. Nosso grande problema, irmãos, é porque muitas vezes nós realmente acreditamos e geramos isso dentro do nosso coração. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 4, versículo 20. Quem achou, diga amém. Versão NVI, Provérbios 4:20. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista e guarde no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser, ou todo o seu corpo, na versão Almeida Corrigida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olha o que Salomão está dizendo aqui no versículo 21. Não perca de vista e guarde no seu coração. Aquilo que os seus olhos veem, quando você vê a palavra do Senhor, é gerado uma imagem, e aquilo é gerado algo dentro de você. Olha a versão Almeida, vou ler, aqui está a NVI, não precisa mudar, mas vou ler a Almeida que você me acompanha. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os seus ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos e guarda-os o mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Olha o que o Senhor está declarando através de Salomão, que a palavra, Deus está dizendo isso.
O Senhor declara o quê? Que a palavra dele é vida e saúde. Quando nós atentamos para as palavras do Senhor, quando nós ouvimos a palavra do Senhor e geramos isso no nosso coração, a Bíblia diz que isso é saúde, que isso é o quê? Vida. Então nós precisamos viver com vida e saúde diante de Deus. Mas em contrapartida, quando nós estamos vendo e ouvindo coisas que não procedem do Senhor, aquilo também entra no nosso coração de uma forma que destrói. Acredite, irmãos, uma doença, ela não começa naturalmente ou visualmente, mas uma doença, ela começa no coração. Todas as coisas da nossa vida, ela começa de dentro para fora. Você quer viver um grande sonho na sua vida? Ele não vai começar aquilo que está acontecendo fora, mas ele vai começar aquilo que está sendo gerado dentro. Então nós precisamos abrir o nosso coração, realmente abrir o nosso coração para atentar à palavra do Senhor, realmente ver com os nossos olhos a palavra do Senhor e isso ser gerado dentro de nós. Muitas vezes nós achamos que a palavra do Senhor, ela só é uma mensagem, mas a partir de hoje você vai entender algo. A palavra do Senhor, ela não é apenas uma mensagem, a palavra do Senhor, ela é uma imagem. Porque é produzida uma imagem dentro de você, e aquilo transforma a sua vida, aquilo traz uma mudança na sua vida, e você começa a enxergar coisas sobrenaturais. Entenda o que eu estou falando? Eu não estou falando de ver naturalmente. Por muitos instantes, talvez os seus olhos naturais estão vendo coisas que são ruins, ou circunstâncias que não são favoráveis, mas eu não estou dizendo sobre os seus olhos naturais. Eu estou dizendo quando você olha para a palavra, e a palavra do Senhor gera uma imagem, e isso traz uma transformação na sua vida. O grande problema, irmãos, é que nós acostumamos a declarar, talvez automaticamente, nós acostumamos a falar. Fale para o seu irmão que ele é amado de Deus, fale para a sua família que você vai ser abençoado, declara. Mas será que isso é da boca para fora? Ou será que isso foi produzido no nosso íntimo e nós estamos falando de dentro para fora? Porque isso tem que ser produzido no nosso coração. Porque quando algo é produzido dentro do seu coração, coisas superficiais não vão te abalar, não vão te tirar do propósito. Mas quando nós declaramos da boca para fora, a pessoa vem, mas para, tá difícil. É verdade, né? Quantos sonhos, quantas coisas você parou de viver porque alguém declarou algo do seu lado e aquilo gerou uma imagem em você e você acreditou naquilo que foi gerado. Olha o que Deus, aqui o Senhor está dizendo aqui em Provérbios. Não aparte ou não deixe de olhar para a palavra do Senhor, que isso gere algo no seu íntimo. Nós aprendemos aqui que a palavra do Senhor é muito mais que uma mensagem, ela é uma imagem sendo gerada dentro de você, e uma imagem que vai fazer e vai produzir um resultado, vai produzir algo extraordinário. Em Israel, eu nunca fui, mas existe a história de Israel, dos judeus religiosos, que eles colocam, quando eles vão orar, uma caixinha sobre a testa, com um texto de Deuteronômio 6:8. Porque Deuteronômio 6:8 fala sobre que o Senhor manda nós colocarmos a palavra dele sobre os nossos olhos, que nós precisamos ver a palavra do Senhor. Eles fazem isso num sentido literal, num sentido natural, mas se nós formos trazer isso para o espiritual, é exatamente isso que o Senhor quer. Não que você coloque uma caixinha na sua cabeça para você orar, mas o que o Senhor deseja, o que você precisa entender hoje, que a palavra do Senhor, ela gera uma imagem dentro de você. E quando você olha para a palavra do Senhor, você começa a ver coisas sobrenaturais, coisas que você talvez nunca imaginou. A própria palavra do Senhor em Coríntios diz o quê? Olhos nenhum viu, ouvidos nenhum ouviram, mente nenhuma imaginou aquilo que está preparado para aqueles que o amam. E isso vai muito além do que as coisas naturais, por isso tem que ser gerado algo dentro de nós. Ver a palavra de Deus é gerar uma imagem. Ver a palavra de Deus significa que o seu coração está declarando aquilo que está vendo. E é isso que você precisa entender. Quando você começa a ver aquilo que o Senhor está declarando, isso gera fé, e não vão ser palavras declaradas da boca para fora. Sabe qual vai ser o resultado disso? Saúde para o seu corpo, vida. Você vai começar a viver diferente. O versículo 23 diz que
todas as coisas procedem do nosso coração. Por isso, sobre todas as coisas, guarda o teu coração. Por que guarda o teu coração? Porque tudo aquilo que está sendo falado e tudo aquilo que você está vendo é gerado algo dentro do seu coração, é gerado uma imagem. Mas aonde eu quero chegar com isso? Quantas coisas talvez você declarou porque você acreditou? Quantas coisas talvez você começou a acreditar porque foi falado, porque você viu, porque os seus olhos contemplaram, e tudo isso muitas vezes matou a sua fé. Tantas coisas, irmãos, nós estamos acabando o ano de 2018, e talvez você está no seu lugar dizendo, não deu mesmo, já era, mais um ano se acabou e nada aconteceu. Sabe o que é isso? Não são palavras meramente ditas, mas é aquilo que o seu coração está visualizando, e você acredita naquilo que você diz, porque o seu coração está vendo aquilo. E quantas coisas nós morremos, frustramos, desfalecemos. O nosso coração ele precisa ser guardado para que nós possamos ver muito além daquilo que os nossos olhos naturais estão vendo. Quantas coisas você tem acreditado? Não precisa abrir, mas olha aqui que a Bíblia diz. Se os irmãos puderem projetar, você acompanha, senão você só me ouve. Lucas 6,45. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Por muito tempo nós achávamos que isso era apenas frases ou apenas uma mensagem, mas nós podemos dizer que isso é muito mais que uma mensagem. Isso é uma imagem gerada no seu coração. Porque diz o quê? A boca fala o que o coração está cheio. O coração está cheio do quê? Daquilo que foi gerado, tudo aquilo que você viu, aquilo que foi produzido dentro de você, aquilo vira uma imagem. E sabe por que muitas vezes você fala, meu casamento não vai dar em nada? Porque a imagem que foi gerada no seu coração é somente briga, discussão, desentendimento e falta de respeito. Então isso é gerado uma imagem dentro de você. E sabe quando você declara, meu casamento não tem mais jeito? É porque uma imagem foi gerada dentro de você. Então quando você lê aqui que a boca fala o que o coração está cheio, ele está declarando nada mais do que a imagem que foi gerada dentro de você. Eu quero te dizer algo nessa noite. Você só vai experimentar o milagre de Deus e transformação na sua vida quando você mudar a imagem que está dentro de você. A partir do momento que é mudada a imagem, você vai começar a viver algo novo. Então, muito mais do que palavras, eu preciso dizer o quê? Que quando você vê algo acontecendo, aquilo é gerado no seu coração e você guarda aquelas imagens. E aquilo te faz mal. Talvez hoje você está vivendo um momento difícil na sua vida financeira. Talvez você está vivendo um momento difícil no seu trabalho. Talvez você está vivendo um momento difícil na sua família, com seus filhos. E quantas imagens têm sido geradas. E você tem falado, isso é verdade. Não são meramente palavras, mas a palavra que está sendo produzida é aquilo que foi gerado no seu coração. Aquilo que foi gerado no seu coração é o que você está declarando. Como funciona o coração, irmãos? Para que a gente possa compreender como funciona o coração, nós precisamos recordar o princípio da primeira menção. O que é o princípio da primeira menção? O princípio da primeira menção é tudo aquilo que acontece a primeira vez na Bíblia. Um exemplo, a primeira vez que fala sobre coração na Bíblia é o princípio da primeira menção sobre o coração. A primeira vez que fala sobre o amor na Bíblia é o princípio da primeira menção sobre o amor. E vamos ver sobre o coração. Qual que é o primeiro princípio, ou qual que é a primeira menção que fala sobre o coração? Olha o que diz Gênesis 6:5. Se você puder abrir ou projetar aqui, você lê aqui. Gênesis 6:5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Olha o que o Senhor diz aqui. E viu o Senhor, vamos ler na versão NVI. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Olha o que ele diz. Que toda a imaginação dos pensamentos em seu coração. Sabe qual é o nosso grande problema? Nós sempre associamos a imaginação e pensamento como mente.
Mas Deus, Ele sempre vê imaginação e pensamento como algo do coração. Então, você vai entender algumas coisas nessa noite que talvez nós muitas vezes não entendemos. Mas Deus, Ele sempre liga o coração à imaginação, porque a imaginação fala de imagem. Então, quando você imagina algo, é uma imagem que foi gerada no seu coração. Quando você gera uma imagem no seu coração, aquilo traz uma imaginação fértil, uma imaginação que você começa a viver, pensar naquilo. Mas não é apenas um pensamento, aquilo é uma imaginação que foi gerada. O próprio Senhor diz aqui que a maldade, Ele viu a maldade do homem se multiplicar através do quê? Do pensamento e imaginação que estava no coração. Ele não está falando de apenas pensamentos igual nós hoje, no nosso contexto, nós dizemos que são palavras. Não. Pensamento e imaginação, ele é gerado uma imagem, e essa imagem está no seu coração. Quantas coisas têm sido geradas, e nós temos vivido de alguma forma, e muitas vezes não favorável. O nosso grande problema, irmãos, é que nós sempre olhamos e avaliamos as coisas de uma forma lógica. Na escola você aprende de uma forma lógica, mas diante de Deus, Ele não usa como lógica, Ele usa imagens. Sempre quando Deus estava ensinando algo, Ele não usava lógica, Ele usava imagens. Se você tentar usar a lógica para entender algumas coisas de Deus, você jamais vai entender. A própria Bíblia diz o quê? E a paz que excede todo entendimento, e a paz que vai além de todo entendimento. Ele está dizendo o quê? Não é pela lógica que as coisas acontecem. O nosso grande problema é que nós muitas vezes tentamos entender o que está acontecendo. Isso é lógica, não é lógico o que está acontecendo. Exatamente, não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha através de imagens. Deus trabalha através de coisas que são geradas em nós. Então aquilo que é gerado em nós, você começa a vivenciar, acreditar e declarar. Lembra que eu disse? Que tudo começa de dentro para fora. Quando uma imagem é gerada dentro de você, você começa a acreditar naquilo que você está vendo, porque você viu dentro de você aquilo. Então você começa apenas a declarar o que você viu dentro de você. Talvez a sua vida, a sua infância, o seu sonho foi frustrado, ou você não viveu como você sonhou, e aquilo foi gerado uma imagem. E aquela imagem, ela começa a produzir resultados. Por isso a Bíblia diz, e a boca fala o que o coração está cheio. Então nós não devemos agir com Deus de uma forma lógica, mas sim através do coração em Deus, deixar Deus produzir algo em nós. Deus, Ele gera imagens para a nossa fé. A maneira que Deus faz crescer a nossa fé é através de imagens, mas imagens através da palavra dEle, não das coisas naturais. Por isso nós dizemos muitas vezes, irmãos, feche os seus olhos e começa a ver Deus agir. O que é isso? Não é algo lógico, não é algo baseado naquilo que você conhece, não é baseado no que seus olhos naturais veem, mas é baseado na palavra do Senhor. Você enxergar a palavra do Senhor. Por isso existe aquele ditado que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Quantos já ouviram isso? Poucos irmãos? Quem já ouviu esse ditado? Dá um chacoalhão no seu irmão e fala, acorda. Dá um beliscão para ver se você está acordado. Então por isso nós ouvimos que uma imagem ela vale mais do que 1000 palavras. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos que um pensamento é inofensivo. Não tem problema pensar isso não. Mas acredite, aquilo que você está pensando é uma imagem gerada no seu coração. Antes mesmo de o homem fazer algo, aquilo gerou uma imagem. Sabe por que o diabo ele tem tentado destruir tantas famílias? Quer um exemplo? A forma que o diabo ele mais destrói famílias? Através da pornografia, adultério e traição. Quando um homem ele vê uma imagem na internet, uma imagem sexual, vê uma mulher pelada, por exemplo, o que aquilo produziu no coração dele? Uma imagem. Então, quando ele for pensar em uma mulher, ele não está apenas no pensamento, mas ele está produzindo uma imagem, ele está vendo aquilo que ele viu. Imagem. Então, quando nós falamos de pensamento, não está falando apenas de palavras. Pensamento está falando de imagens. Toda vez que você pensa em algo, vem uma imagem na sua cabeça. Quando você pensa em casar, quando você pensa em trocar de carro, não vem uma imagem na sua cabeça? A cor do carro, a roda, o modelo. É uma imagem, não é apenas um pensamento. Você sabe do que você está sonhando. Você sabe o que você está imaginando. Isso é uma imagem.
Então nosso grande problema é que muitas vezes nós achamos que os pensamentos são inofensivos, mas na verdade o nosso pensamento ele tem poder para destruir a nossa vida. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. A Bíblia no Velho Testamento dizia o quê? Se você se deitar com uma mulher e adulterar, você pecou. Na graça, diante de Jesus, o que Jesus diz? Se você apenas olhar com um olhar impuro e aquilo for para o seu coração, você já pecou. Sabe por quê? Porque quando você olha para uma mulher com um olhar impuro, gerou uma imagem, e aquela imagem entrou em você. E quando você for fazer algo, ou pensar em fazer algo, aquela imagem está dentro de você. E não aqui, já foi para o coração. Então os pensamentos, eles não são apenas palavras. O pensamento é muito mais que isso. Pensamentos são imagens. Então por que eu estou te dizendo isso? Porque quando você fantasia algo, não são apenas palavras, mas quando você fantasia algo, é gerada uma imagem. E não é apenas algo lógico, mas é imagem. Muitas vezes você tem, mas não é lógico isso, não tem fundamento. Não é por lógica. Não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha com imagens. Olha o que Deus diz também em Mateus 5:8. A primeira menção de coração no Novo Testamento. Lá em Gênesis 6:5 nós lemos a primeira menção, o princípio da primeira menção sobre o coração em Gênesis. Velho Testamento, Velha Aliança. Mas olha o que diz em Mateus 5:8. Bem-aventurado, abençoado os limpos de coração, porque verão a Deus. Pode avaliar, irmãos, que sempre quando Deus está falando sobre coração, Ele está falando sobre visão, Ele está falando sobre imagem, Ele está falando sobre ser produzido algo em você. Então Ele diz, bem-aventurados limpos de coração, porque aqueles que são limpos de coração, eles verão a Deus, porque aquilo que você vê é gerado no seu coração. O coração está associado ao ver. O que você tem visto nesses dias? O que o nosso coração tem enxergado nesses dias? Porque a boca fala que o coração está cheio, e o coração está cheio daquilo que nós estamos visualizando e produzindo dentro de nós. Se você não gosta daquilo que você tem visto na sua vida, você precisa mudar imagens. Eu não gosto que meu casamento não está legal. Eu não gosto porque eu não estou na empresa que eu gostaria de estar. Sabe o que você precisa fazer? Mudar a imagem que você está vendo no seu coração. Porque aquilo que você vê, você vive. A boca fala que o coração está cheio. E o falar aqui da boca não está apenas declarando palavras, mas está declarando, traduzindo aquilo que está em imagem no seu coração. Então nós precisamos mudar as imagens. A partir do momento que nós mudarmos aquilo que nós estamos vendo, nós vamos começar a viver coisas sobrenaturais. Irmãos, isso é muito poderoso. Eu não sei se você consegue entender, mas quando você visualiza algo e você gera aquilo no seu coração, você vive aquilo. Eu acabei de te contar, terça-feira, eu estava em reunião com os discipuladores e eu falei, não dá, não tem dinheiro, não tem jeito, aborta todos os planos, não vamos fazer, não tem condição. O que é isso? Algo gerado no meu coração a partir do momento que eu olhei algo natural. Eu olhei, não tem dinheiro, não é possível, não vai dar nem para fechar o mês. O que eu fiz? Baseado em algo que foi gerado no meu coração, eu comecei a declarar. Talvez na sua vida existam algumas coisas que você tem declarado na sua vida, baseado naquilo que foi gerado no seu coração. Por isso, se você quer viver algo diferente, você precisa mudar a imagem, precisa mudar a paisagem, precisa mudar aquilo que os seus olhos têm enxergado. Não naturalmente eu estou dizendo, mas no profundo, aquilo que é gerado no seu coração. Irmãos, eu estava lá em Goiânia, e eu comecei a ouvir, eu falei, Deus, é tudo contrário do que eu falei terça-feira. Mas você precisa abrir o seu coração. Você só consegue mudar a imagem do seu coração a partir do momento que você abre mão da sua razão, abre mão daquilo que foi gerado um dia. Você precisa mudar. O nosso costume, irmãos, quando fala de meditar a palavra, muitas vezes nós pensamos em entender, nós pensamos em analisar, pensar em tirar uma resposta do ensino. Mas a maneira de Deus é muito mais poderosa que tirar respostas. A maneira de Deus é como Ele gerar imagem para que você possa começar a contemplar aquilo que você vai vivenciar.
O nosso grande problema é que nós esperamos contemplar do lado de fora para produzir no coração. Mas Deus trabalha de uma forma diferente. Deus produz no seu coração para depois você contemplar. Talvez o nosso grande problema, sabe qual é? Nós estamos esperando contemplar para depois produzir. Se você quer viver algo sobrenatural na sua vida, você precisa mudar aquilo que está no seu coração. Você precisa mudar aquilo que foi gerado, aquilo que você tem visto. Muito mais do que declarar da boca para fora. Muito mais do que você dizer meras palavras. É você começar a declarar aquilo que Deus está gerando no seu coração. Deus, Ele trabalha com imagens. E quando você começa a contemplar dentro do seu coração aquilo que Deus está declarando, você começa a viver algo diferente. Quer um exemplo? Salmos 1, o que Salmos 1 diz? Diz que o homem que tem prazer na lei do Senhor e nela medita, é o quê? Como uma árvore plantada junto a correntes de águas ou ao ribeiro, que ao devido tempo dá o fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido, abençoado. Se nós lermos isso apenas como meras palavras, não vai produzir nada, vai dizer, legal. O homem que tem prazer na lei do Senhor, nela medita como árvore plantada. Nossa, texto bonito, né? Nossa, Salmo, como o Salmo é bonito, né, meu? Você viu como que Deus é bom? Você viu como os Salmos é bonito? Só palavras. Agora quando você começa a ver isso, fala, meu, o homem que medita no Senhor, aquele que tem prazer no Senhor, ele vai ser como uma árvore frutífera, uma árvore plantada, cheia, sabe, nas margens de águas, na corrente de água, no ribeiro. Ele vai começar a produzir o quê? Você vai começar a criar essa imagem. Você vai ser frutífero, vai ser cheio de folhas verdes, cheio de frutos, e vai ter corrente de água. Isso começa a produzir algo, fé no seu coração. Agora quando você acha só o texto bonito não muda ninguém. Salmo 128, o que diz Salmo 128? O homem que teme ao Senhor, come do trabalho de tuas mãos e é feliz e próspero. Nossa, que texto bonito, né? Não é isso. Quando eu começo a trazer isso, uma imagem sendo gerada dentro de mim, fala, o homem que teme ao Senhor, come do seu trabalho com as mãos e é feliz e próspero. Sabe o que você está falando? Está falando de provisão, está falando de cuidado, que você vai viver algo muito mais do que aquilo que você já viveu até hoje. E depois ele diz o quê? Diz que a esposa é como videira cheia de frutos e os filhos são rebentos da oliveira. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a esposa é como uva madura e os seus filhos são ungidos. Rebentos de oliveira fala do óleo, fala de ser ungidos. Quando você declara isso, você traz isso para o seu coração, sabe o que você vai começar a viver? Eu vou ser próspero, eu vou ser abençoado, eu vou ser feliz. A minha esposa vai ser alguém que vai me ajudar, vai ser alguém que vai edificar a casa, vai ser uma ajudadora idônea. Os meus filhos vão ser ungidos. Quando você começar a ver essa imagem, você vai começar a produzir algo, mesmo que seus olhos naturais não veem. É isso que nós precisamos produzir. Agora quando você olha com seus olhos naturais, fala, para mim não dá. Isso aqui era para o tempo do salmista, isso aqui era Velho Testamento, eu não consigo viver isso. Não dá, Deus não conhece, Deus não vê que eu estou passando necessidade. Não entendeu nada, apenas palavras. A partir do momento que você gerar isso no seu coração, você vai começar a vivenciar, mudar a sua vida, transformar a sua vida. Nós precisamos realmente trazer uma mudança de dentro para fora. Uma mudança que realmente gera algo extraordinário. Quantos conhecem a história de Abrão? Beleza que seu irmão fala, você não conhece? Quantos conhecem a história de Abraão? Glória a Deus. Entenda isso, irmãos, preste atenção. Aqui é a base da palavra. Agora você vai entender. Se você não entendeu até agora, você vai entender onde eu quero chegar. E aquilo que transformou a minha vida. Abraão, ele é um exemplo extraordinário sobre isso que nós estamos falando. Que imagens precisam ser mudadas para que nós possamos experimentar o milagre. Abraão era um homem abençoado por Deus. Era um homem que, considerado o pai da fé, um homem abençoado. Mas ele tinha um probleminha até então. Qual que era o probleminha de Abraão? Ele não tinha filhos. Ele não tinha gerado ninguém. Qual que era a imagem que ele tinha produzido dentro dele? Minha esposa é estéril, não tem jeito.
eu já estou velho, ela também já está velha, não dá mais, não tem jeito, não vamos conseguir. Essa era a imagem. Quantas imagens geradas dentro de você existe, meu irmão, que faz você tomar resultado ou você tomar atitudes baseadas naquilo que o seu coração foi gerado? Não dá, eu vou desistir, eu não aguento mais, eu estou cansado e tantas outras coisas. Imagem gerada dentro de você produz uma resposta, e aquilo que o seu coração tem visualizado vai definir aonde você vai chegar. Se você puder abrir a sua Bíblia, Gênesis capítulo 13, versículo 14. Gênesis 13, 14. Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar do pó da terra, então se contará também a sua descendência. Irmãos, Abraão, ele já era um homem de idade avançada. A esposa dele era uma mulher de idade avançada. Eles não tinham filhos. Eles não tinham gerado filhos. Então existe uma promessa de Deus aqui em Gênesis 13 que diz o quê? Olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o ocidente, porque toda essa terra que vê, eu te darei. Até então, primeira parte da promessa, tudo isso que você está vendo, eu vou te dar. Até aí ele poderia acreditar. Mas depois, o que ele continua dizendo? E eu darei também para a sua descendência. Daí Abraão pode falar, peraí Deus, peraí. Eu não tenho filho, como que eu vou dar algo para minha descendência se eu não tenho descendência? A imagem que Abraão tinha gerado no seu coração, sabe qual era? Não dá, eu não tenho filho, eu não consigo, não é capaz, não dá, não tem jeito. E talvez você entrou aqui nessa noite dessa mesma forma. Não dá, não é possível, não consigo, não tem jeito, é impossível. Mas olha o que Deus diz, olha a imagem que Deus gera no coração de Abraão. Olha para o pó da terra. A sua descendência será como o pó da terra, ao ponto que não é possível nem contar. Para quem já foi em Israel, eu conheço pela internet, diz que é uma região muito desértica, tem muita terra, tem muito pó. Então por onde Abraão andava, tinha terra e tinha pó. Sabe o que Deus estava fazendo na vida de Abraão? No momento onde Abraão não acreditava mais, no momento que Abraão estava andando de cabeça baixa, Deus produz uma imagem para mudar a realidade dele. Imagina Abraão olhando de cabeça baixa, eu não tenho jeito, eu não tenho filho, não vai ser possível. Qual que é a imagem que Deus gera no coração de Abraão? Olha para o pó da terra, e tudo aquilo que você vê, o pó da terra, tenta contar, isso vai ser a sua descendência. Então, começa a mudar a imagem. Antes Abraão tinha uma cabeça baixa e falava, não dá, não tem jeito. Mas quando ele começa a olhar para o chão, fala, peraí, Deus disse que a minha descendência será como essa terra, como o pó dessa terra, é incapaz de contar, é impossível. Isso começa a gerar uma imagem no coração dele. Isso começa a mudar a realidade dele. Isso começa a mudar a história dele. O que você precisa crer é que diante de uma situação, o que os seus olhos naturais veem não tem nada a ver com aquilo que o Senhor tem declarado ao teu respeito. O nosso grande problema é quando nós geramos imagem no nosso coração baseada aos nossos olhos naturais. Quando nós olhamos com os nossos olhos naturais, que também é capaz de produzir imagem no nosso coração, isso gera desfalecimento. Isso gera desatenção, desentendimento, preocupação, tristeza, angústia. Por quê? Porque não é favorável. Mas quando Abraão começa a olhar para aquilo que Deus disse, começa a produzir uma fé, começa a produzir algo no coração dele e começa a gerar uma imagem que é possível. O que você precisa hoje, irmão, é você começar a produzir no seu coração aquilo que Deus diz, não aquilo que as pessoas dizem. O que você precisa começar a viver hoje não é o que as pessoas têm falado ao seu respeito, mas sim o que Deus diz ao seu respeito. A Bíblia diz que você é filho amado. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores.
A Bíblia diz que nós somos escolhidos, nós somos nação santa, povo adquirido, geração eleita. Isso é o que Deus diz a nosso respeito. Então o que os seus pais dizem a seu respeito não importa. O que os seus vizinhos dizem a seu respeito não importa. O que as pessoas dizem a seu respeito não importa. O que importa é o que Deus tem falado ao seu respeito. Abraão estava vivendo um tempo que diante da lógica, não tinha lógica. Alguém com mais de 90 anos ter um filho, não pode, não dá, é impossível. Lembre-se o que eu te disse, Deus ele não trabalha com lógica, Deus trabalha com imagens. Enquanto você tentar entender as coisas pela lógica, você não vai desfrutar. Mas quando você começar a crer naquilo que está sendo gerado no seu coração, através da palavra de Deus, você vai começar a ver coisas que você nunca viu. Mas enquanto você está vendo pela lógica, não dá, é impossível, não tem jeito. A medicina diz que não é possível. O médico disse, o diagnóstico disse, não é dessa forma que você tem que visualizar. Sabe o que tem que gerar fé no seu coração? Sabe o que tem que produzir uma imagem no seu coração? Não é o que o diagnóstico diz, mas é o que a palavra do Senhor diz, e aquilo tem que ser gerado no seu coração. Quando você coloca a imagem no seu coração e desfruta dela, você vai começar a viver algo sobrenatural. Você precisa viver algo diferenciado. Sabe? Eu não sei o que você tem vivido. Talvez você fale, mas você não sabe como é a minha vida. Eu não sei mesmo. E realmente eu também não sou capaz de resolver a sua vida. Mas eu sei de um Deus vivo, um Deus fiel, um Deus amoroso, que realmente Ele se importa e Ele quer mudar a sua vida. Antes de você confessar, você precisa criar uma imagem, senão vão ser meras palavras. Quando você confessa, apenas dizer porque disseram ou porque mandaram falar, apenas palavras. Mas quando você começa a confessar algo que foi gerado no seu coração, isso faz a diferença. Olha o que diz Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, imagem, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Além de declarar, você não pode duvidar no seu coração. O nosso grande problema é que muitas vezes nós até declaramos, mas nós no fundo, não acreditamos. Deus vai restaurar o meu casamento. Oh, aleluia, glória a Deus. Será mesmo? Mas será que Deus ele é fiel para fazer isso? Será que Deus me ama tanto assim para restaurar meu casamento? Dúvida no coração. Olha o princípio. Aquilo que você disser e não duvidar no seu coração, vai acontecer. Então além de você declarar, aquilo tem que produzir no seu coração algo, porque você vai declarar aquilo que já foi gerado no seu coração. Não é apenas declarar, eu sou mais que vencedor. Não, você tem que ter essa imagem dentro de você. Irmãos, eu também vivo dificuldades. Mesmo diante de dificuldades, eu olho para aquilo que é de Deus, porque se eu for olhar para as coisas naturais, eu desisto. Você precisa olhar para as coisas de Deus. Gênesis 15. Primeiro em Gênesis 13 você vê que Deus dá uma promessa para Abraão, que toda aquela terra que ele via seria dele e de toda a sua descendência. E todo o pó da terra, a descendência dele seria como aquele pó da terra, incontável, impossível de contar. Mas de repente Gênesis 15, se você puder abrir ou projetar Gênesis 15. A partir do versículo 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão, até então Abrão, não tinha mudado de nome ainda, numa visão. Não tenha medo, Abrão. Falou como? Numa visão. Visão fala do quê? Imagem. Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro.
Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, mas um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Irmãos, de Gênesis 13 até Gênesis 15, eu creio que muitas circunstâncias se levantaram na vida de Abraão. O tempo passou, dificuldades vieram e fez com que ele duvidasse novamente. Foi gerada uma imagem: olha para o pó da terra, assim será a sua descendência, é incontável. Mas eu creio que assim como nossa vida, muitas coisas se levantam, problemas se levantam, e nós começamos a desacreditar das promessas. E quantas promessas morreram na sua vida? Então, novamente aqui em Gênesis 15, mais uma vez Deus reafirma aquela promessa e muda a imagem na vida de Abraão. A imagem de Abraão era o quê? O meu herdeiro será Eliezer, o Damasceno. Eu não tenho filho, eu não gerei nada com Sara, não tem jeito. Então, já que existe uma promessa que minha descendência vai ter toda essa terra, sabe o que Abraão começa a fazer aqui? Pela lógica, procurar um descendente. Então meu descendente deve ser esse aqui. O nosso problema é igualzinho de Abraão. Quando as coisas não começam a acontecer, nós queremos dar uma forcinha para Deus. Deus, já que o Senhor disse, deixa eu ver como que vai ser. Já sei, eu vou te ajudar nisso aqui. Abraão tentou fazer isso com Deus. Falou: tá bom, Deus, para que o Senhor não se frustre com o projeto que o Senhor tem para a minha vida, eu vou te dar uma forcinha, eu vou te dar aqui, ó. Então, Eliezer, vou te dar uma dica: escolha Eliezer. Não é isso que Deus trabalha, não é dessa forma. Às vezes a gente tenta ajudar Deus, e eu creio que Abraão, em outras palavras, ele estava no inconsciente dele querendo ajudar Deus. Fala: Deus, para você não se complicar, porque você já me deu uma promessa, para que você não se frustre daquilo que você disse, use Eliezer, pelo menos vai se cumprir a sua palavra. Não diz dessa forma, estou parafraseando. Mas quantas vezes nós somos dessa forma, irmãos? As coisas não acontecem, nós queremos dar um jeitinho. Mas lembre-se, Deus não faz as coisas pela lógica. Deus gera a imagem no nosso coração, e quando nós produzimos isso e declaramos isso, nós vamos viver. As coisas não são pela lógica, irmãos. Irmãos, sabe qual que é o significado do nome de Abraão? A Bíblia diz que o nome dele foi mudado para Abraão quando os anjos do Senhor vieram até a tenda, e Sara riu porque falou que não poderia ter filho. Então o nome seria Isaac e tudo isso mais. O nome dele é transformado para Abraão. Sabe qual que é o significado de Abraão? Pai de multidões. Imagina Abraão, onde ele morava, na tenda que ele estava, nos vizinhos, onde ele andava, por onde ele passava. As pessoas chegavam: tudo bem, senhor? Quer o assento preferencial? Está aqui, ó, pode sentar. Chegava para ele e falava: qual que é o seu nome? Abraão. Nossa, nome bonito, né? Pai de multidões. Quantos filhos você tem? Nenhum. Sabe o que é isso? Vai contra a lógica. Enquanto nós tentarmos viver a lógica, nós não vamos viver nada. Sabe qual que era o significado de Sara? Sara tinha 90 anos, princesa do Senhor. 90 anos. Imagina, irmãos, Sara preparando o almoço e chama: pai de nações, vem almoçar. O povo devia olhar e falar: meu, esse povo é doido. Eles não batem bem, não tem filho, já deve estar gagá. Sabe o que é isso? Vai contra a lógica do Senhor. Vai contra a lógica das coisas naturais. O povo começa a ver e fala: meu, esse povo é doido. Ele crê que ele é pai de multidões, se nem filho ele tem. Sara tinha 90 anos. Abraão tinha 99 anos quando o anjo aparece. E sabe o que ele diz? Dentro de 1 ano, você estará com um herdeiro nas tuas mãos. Sara riu. A Bíblia diz que depois de 1 ano, Isaac nasceu, o filho da promessa. Agora preste atenção nisso que eu vou te dizer. Se passaram 15 anos da promessa de Abraão, que ele seria pai de nações, que ele geraria um herdeiro. 15 anos se passaram e nada acontece. Sabe por quê? Porque o que mais demora na nossa vida é nós conseguirmos mudar a imagem do nosso coração. Abraão não vivia a promessa, não desfrutava da promessa. Sabe por quê? Porque no fundo ele duvidava daquilo. Sara mesmo duvidou da promessa. Enquanto nós não gerarmos a imagem correta no nosso coração, nós não vamos produzir nada.
O problema é que muitas vezes nós temos vivenciado e produzido a imagem errada. E quando nós geramos a imagem errada, isso gera um resultado. A Bíblia diz que se passaram 15 anos da promessa até que veio a promessa para se cumprir. E os anjos disseram para Abraão, daqui 1 ano. Sabe o que eu creio? E é fácil entender isso. A Bíblia diz que depois de 1 ano nasceu Isaac. Então sabe quanto tempo demorou para a promessa se cumprir? A partir do momento que a imagem de Abraão foi transformada? 3 meses. Se demorou 1 ano para cumprir a promessa do dia que os anjos estiveram na casa de Abraão, um filho é gerado em 9 meses. 3 meses foi o tempo suficiente para que Abraão pudesse tomar posse daquela promessa e pudesse gerar Isaac. Sabe quantas coisas talvez na nossa vida nós estamos vivendo tanto tempo e não acontece, não produz, não dá resultado. Sabe por quê? Imagem errada gerada no nosso coração. Enquanto a imagem do nosso coração estiver errada, nós não vamos vivenciar. Aquilo que está no nosso coração vai produzir algo. E o nosso grande problema é que muitas vezes as imagens geradas no nosso coração têm sido com os nossos olhos naturais e baseado na lógica. Não dá, o Brasil está em crise, você não tem noção como está a minha vida. Irmãos, Deus não trabalha com lógica. Deus chama um homem de pai de nações e uma mulher de 90 anos de princesa, e nem filho eles tinham. Para o povo, fala, eles são doidos. Com Noé não é diferente. Deus chega para Noé e fala, Noé, constrói uma arca porque vai vir um grande dilúvio. O que é dilúvio? Nunca choveu. Noé pelo menos era marceneiro? Não, ele era agricultor. Isso está errado, não tem lógica. Um cara que mexe com plantação construiu uma arca. Não tem lógica para a gente, mas para Deus, Deus trabalha com imagens. A partir do momento que você toma posse daquilo que Deus está te falando, seja para construir uma arca, Deus vai te dar imagem, vai te dar medida, vai fazer e vai acontecer. O problema é que nós agimos com lógica. Eu não tenho capacidade, eu não sei construir, eu não consigo. E essa imagem gerada no seu coração produz uma frustração. Mas a partir do momento que você começar a mudar a imagem do seu coração, o seu casamento vai ser diferente, o seu trabalho vai ser diferente, o seu ministério será diferente. Não vai ser mais cansaço, desânimo, preocupação, mas vai começar a acontecer algo sobrenatural. Gere uma imagem nova, produza algo de dentro para fora. A partir do momento que você produzir de dentro para fora, as coisas ao seu redor vão começar a acontecer diferentes. Você precisa, se você quer experimentar um milagre, você precisa mudar a imagem que você tem olhado. Enquanto você estiver com esse pensamento antigo, e quando eu falo pensamento, o pensamento fala daquilo que está no coração, eu digo imagem. Enquanto você estiver com aquilo que foi gerado no seu coração lá atrás, enquanto você não mudar, não vai experimentar um milagre. Enquanto Abraão não mudou, enquanto Abraão não gerou a imagem correta no coração, o milagre não aconteceu. Mas quando ele gerou algo correto, o milagre aconteceu muito rápido. Por quê? Porque aquilo que você produz no seu coração vai ser gerado e vai ser a resposta. O que você tem gerado no seu coração? Nós precisamos gerar no nosso coração, irmãos. Com 99 anos, Abraão recebeu a promessa dos anjos, que em 1 ano ele teria o filho. Irmãos, não tem lógica nisso. Pai de nações, 99 anos. Não tem lógica isso. 100 anos ter um filho, não tem lógica isso. Sabe, não tem. Mas Deus não trabalha com lógica. A partir do momento que nós mudamos a imagem do nosso coração, depois que nós mudarmos a imagem do nosso coração e começar a confessar aquilo, as coisas vão ser diferentes. Nós precisamos mudar a nossa realidade. E a realidade já vai ser mudada de dentro para fora. Não vai ser aquilo que os seus olhos têm visto natural. Mas quando você crê, a primeira parte da equação é crer em Deus. E a segunda é o quê? Confesse. O crer em Deus fala de visão. O crer em Deus fala de contemplar. O crer em Deus fala de algo gerado no seu coração. Nós precisamos gerar no nosso coração. Nós precisamos confessar. Nós precisamos realmente declarar. O que você vê no seu coração, aquilo que tem sido gerado no seu coração, vai ter um resultado na sua vida. Vai, assim como diz lá, que nós lemos lá em Provérbios, que quando nós não deixamos de olhar para a palavra do Senhor, e nós produzimos isso no nosso coração, gera vida e saúde. Sabe por que muitas vezes você está preocupado? Sabe por que muitas vezes você está angustiado?
Sabe por que muitas vezes você perdeu a fé? Porque a imagem que está no seu coração está errada. Nós precisamos mudar a imagem do nosso coração. Nós precisamos mudar aquilo que os nossos olhos têm contemplado. Nós precisamos mudar realmente e começar a vivenciar e produzir a imagem correta, para que nós possamos mudar a nossa realidade. As imagens, elas produzem pensamentos, e os pensamentos vão produzir palavras, e as palavras vão criar circunstâncias. Então tudo aquilo que você tem pensado e declarado é uma imagem que produziu um pensamento. Esse pensamento produziu uma palavra, e essa palavra gerou a circunstância. Tudo isso que você tem vivido é mediante as palavras que você tem declarado. E essas palavras, elas vêm do seu pensamento, que foi gerado uma imagem. Nós precisamos mudar o nosso pensamento. Nós precisamos mudar a nossa realidade e começar a sonhar com algo correto no nosso coração. Foi assim com Abraão. Abraão, quando ele mudou de vida, quando ele mudou o pensamento, quando ele mudou a imagem, algo diferente aconteceu. Irmãos, nós precisamos mudar o nosso coração, e a imagem está no nosso coração a respeito de Deus para conosco e de nós para com Deus. Quantos conhecem a história do servo infiel, dos talentos? Diz que ele tinha um talento e ele enterrou. Por quê? Porque ele tinha medo, porque o Senhor era o Senhor severo. A imagem que ele tinha do Senhor dele era um Senhor ruim, que punia, que ia fazer algo ruim na vida dele. Então olha, preste atenção nisso. A imagem que você tem gerado no seu coração a respeito de Deus vai definir o quanto que você vai frutificar, ser abençoado e romper. A Bíblia diz que aqueles outros servos multiplicaram os talentos, mas aquele servo com um talento, ele teve medo. Ele não multiplicou, sabe por quê? Porque ele teve medo, porque a imagem que estava no coração dele é que o Senhor dele era um Senhor ruim. Trazendo para a nossa aplicação, o servo somos nós e o Senhor é Deus. Enquanto nós olharmos para Deus e tivermos uma imagem de Deus como um Deus ruim, um Deus severo, um Deus que castiga, nós não vamos acrescentar, não vamos produzir, não vamos avançar, porque nós vamos ter medo. E nós vamos saber fazer o quê? Tremor. Não, é melhor não, porque ai se você errar, Deus, qual que é a imagem que você tem de Deus ao seu respeito? E a imagem que você tem de você para com Deus e de Deus para você. Isso vai determinar onde você vai chegar. Quantas vezes na sua infância você tem medo de Deus, porque falou, se você não for um bom menino, Deus vai vir e vai te castigar. Isso foi gerado uma imagem que Deus não é um Deus bom. Deus é um Deus que castiga. Deus é um Deus que vai te punir. Deus é um Deus... E quantas vezes essa imagem está no seu coração até hoje? Você bate o carro, qual que é a imagem que está no seu coração? Eu não mereço. Deus está me punindo. Deus não me ama. Deus está fazendo aquilo que eu mereço porque eu não fui um bom menino. Imagem gerada no seu coração. A partir do momento que você mudar a imagem do seu coração, mesmo que aconteça problema, você vai falar, obrigado Deus, porque eu sou amado, apenas ralou, eu não me machuquei. Muda a imagem do seu coração. Enquanto você estiver com a imagem errada, nossa, bati o carro, sou um desgraçado mesmo, né? Eu mereço, eu devia ter morrido. Imagem errada. Agora quando gerar a imagem correta no seu coração, glória a Deus, só amassou, só perdeu o motor, mas eu estou vivo, eu não me machuquei. Glória a Deus, porque eu me machuquei, mas eu saí andando do hospital. Essa é a imagem que você tem que ter a respeito de Deus. Ele te guardou, Ele te livrou. Mesmo que aconteça coisas ruins, você está debaixo da bondade e do favor de Deus. Essa imagem tem que ser gerada no seu coração. As coisas aconteceram, deram errado, não tem problema, eu sou amado, Deus tem cuidado de mim. Essa é a imagem, uma imagem de fé, uma imagem de paz, uma imagem de vida e saúde. Mas quando você tem a imagem errada a respeito de Deus, sabe o que você faz? Não dá mesmo. Eu não sei nem porque que eu estou indo para a igreja. Eu devia desistir. Sabe, eu sou um hipócrita mesmo. Imagem errada. Você precisa mudar a imagem do seu coração se você quer ter um relacionamento sadio com o Senhor. Se você precisa mudar a imagem do seu coração se você quer ver o seu casamento restaurado. Você precisa mudar a imagem do seu coração se você quer começar a viver aquilo que você nunca viveu. Mais um ano vai se começar, nada dá certo na minha vida. Lembre-se, 2018 não acabou, nós estamos ainda na metade de dezembro e muita coisa pode acontecer.
Mude a imagem do seu coração. Não comece mais um ano, mas você vai começar o ano. Sabe, irmãos, Deus falou demais comigo lá em Goiânia e ainda não tenho a visão da igreja a respeito de qual vai ser o nosso alinhamento sobre 2019. Mas Deus produziu tanto algo na minha vida, que 2019 será o ano onde eu vou experimentar, a igreja vai experimentar com o melhor ano como provisão. Você vai começar a viver provisão. Mas sabe o que é isso? Mudar a imagem. Enquanto você olhar para a necessidade, você vai viver uma vida destruída. Mas quando você olhar para a provisão, você vai viver uma vida de gratidão. Muda a imagem do seu coração. Muda a imagem do seu coração. Você não pode impedir que um passarinho voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. O grande problema é, mude a imagem do seu coração. Mude a imagem do seu coração. Nós precisamos mudar a imagem do nosso coração. Provérbios 23, 7 diz que aquilo que nós imaginamos no coração, assim é. Aquilo que você tem se imaginado, aquilo que você tem declarado, é o que tem acontecido na sua vida. Nós precisamos mudar as imagens. Nós precisamos realmente mudar aquilo que nós cremos. E para encerrar, Números 13, 33, não precisa abrir. Mas número 13, 33 diz sobre os espias que foram espiar a terra prometida. Moisés deu um encargo para eles espiar a terra prometida. Eles saíram do Egito, passaram dificuldades, mas teve provisão, teve cuidado, teve tanta coisa que Deus fez. Então Moisés escolhe lá, pede para os espias, os 12 espias, o líder de cada tribo, ir até Canaã e espiar a terra. Qual que é o resultado que eles trazem de Canaã? Com exceção de Caleb e Josué, o que eles dizem? Seguinte, Moisés, nós fomos lá, e sabe o que nós vimos? Nós vimos ali gigantes, e nós éramos como gafanhotos para ele. Olha a imagem que foi gerada no coração daqueles líderes. Eles são como gigantes, e nós somos como gafanhotos. Sabe o que significa gafanhoto na Bíblia? Algo mais insignificante. Sabe como eles se viram diante da situação? Como alguém que não conseguiria, alguém que não era capaz, alguém que não venceria. Sabe por que eles não entraram? Sabe por que eles não desfrutaram? Porque foi gerada uma imagem de derrota na vida deles. Em contrapartida, sabe o que acontece com Davi? Davi vai diante do gigante. Ele não se amedronta, ele não olha para a situação, ele não olha para as circunstâncias. Mas sabe qual imagem que Davi gerou dentro dele? Quem é esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Sabe a imagem que estava sendo gerada dentro de Davi? O meu Deus é maior que qualquer circunstância. Quando você mudar a imagem do seu coração, você vai começar a viver algo diferente. Mas enquanto você se vê como um gafanhoto diante da situação, e você vê gigantes se levantando, a imagem está errada. Sabe por que Josué, e principalmente Caleb, eles declararam, não, vamos e possuamos a terra, é possível. Porque a imagem que estava gerada dentro deles, sabe qual era? Um Deus poderoso que tirou eles da escravidão do Egito, cuidou e preservou eles no deserto, e iria levar eles até Canaã. Você precisa mudar a imagem do seu coração. Enquanto você tiver uma imagem de que não dá, não tem jeito, eu não consigo, meu casamento não vai, eu não vou conseguir, você não vai conseguir nada mesmo. Aquilo que tem sido gerado no seu coração vai determinar onde você vai chegar amanhã. Aquilo que você tem produzido vai determinar aquilo que você vai ser. Irmãos, nós estamos encerrando o ano 2018. E talvez esse ano não foi um ano fácil. E realmente eu creio, irmãos, falando de uma forma natural, que 2018 foi um dos anos mais difíceis, como igreja, como Brasil, como família, por tantas coisas que têm acontecido. Mas se nós pararmos para olhar para isso, sabe o que nós vamos ver? É melhor parar, é melhor de parar na igreja, é melhor de desistir. Mas sabe o que nós temos que ver? Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem guardado a nossa vida, e nós vamos continuar, porque o Senhor tem cuidado de nós. Sabe qual imagem tem que ser gerada no seu coração? Daqui a pouco você vai pegar do cálice do pão. A imagem que tem que ser gerada no seu coração é: obrigado, Deus,
porque a tua vinda está próxima, e o Senhor vai voltar para me buscar, e eu vou viver a eternidade com o Senhor. Então tudo isso que eu estou vivendo aqui não se compara àquilo que o Senhor já tem preparado ao meu respeito na eternidade. Sabe, essa imagem tem que ser gerada no seu coração. Sabe qual que era a imagem que foi gerada no coração de Jesus quando ele está na cruz? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus sabia que aquele momento de sofrimento era algo passageiro, mas valeria a eternidade para mim e para você, junto com ele na glória. Mude a imagem do seu coração. Enquanto a imagem do seu coração estiver errada, você vai pensar em desistir. Enquanto a imagem do seu coração estiver errada, você não vai querer casar. Enquanto a imagem do seu coração estiver errada, as coisas não vão prosperar. Mas a partir do momento que, assim como Abraão mudou a imagem que ele via e começou a contemplar aquilo que o Senhor estava profetizando sobre a vida dele, ele começou a viver algo poderoso. E com 100 anos, Pai de nações se cumpriu na vida dele. E se hoje eu e você estamos aqui, nós muitas vezes atribuímos a isso a Davi, mas é porque Abraão não desistiu, ele creu, gerou a imagem correta. Então foi gerado Isaac, Jacó e chegou até nós. Nós somos descendência de Abraão. Abraão é considerado o pai de nações, o pai da fé. Diante de uma situação desfavorável, ele transformou a imagem e creu naquilo que era a promessa de Deus. Queria te convidar a fechar os olhos por um instante. E quando eu te digo feche os olhos, é para que você pare de olhar para as circunstâncias naturais e nesse momento você possa contemplar realmente aquilo que é do Senhor para a sua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite cansado, desesperado, angustiado. Tudo que os seus olhos têm visto são coisas de desânimo, preocupação. E muitas vezes isso tem tirado a sua fé. Mas eu quero declarar sobre a sua vida hoje que algo está sendo transformado. E seus olhos espirituais vão começar a enxergar coisas que estão sendo produzidas no seu coração agora. Coisas que os seus olhos naturais não viram, os seus ouvidos naturais não ouviram, a sua mente na lógica não imaginou. Mas diante de Deus tem algo poderoso preparado para você nessa noite. Feche seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor nesse momento. Talvez existam algumas situações que por muito tempo você tem declarado que seus olhos têm visto. Vou separar, vou sair da igreja, minha célula não multiplica, eu não consigo, meus projetos não avançam. Pare de olhar para essas coisas naturais, pare de olhar para a lógica. Para a lógica não é possível mesmo. Mas diante de Deus, Ele é poderoso para fazer algo infinitamente mais na sua vida hoje. Coisas maiores você vai começar a ver a partir de hoje. 2019 será um ano diferente na sua vida. Não importa as circunstâncias, os seus olhos vão começar a contemplar coisas maiores, grandes coisas vão acontecer. Porque hoje você vai desfrutar de algo poderoso sendo gerado no seu coração. Gera no seu coração agora uma imagem daquilo que Deus tem ao seu respeito. Não importa o que os seus pais dizem, não importa o que as pessoas dizem, mas o que importa é o que o Senhor diz ao seu respeito. Comece a declarar, traga existência. Traga existência. Crer em Deus é você começar a ver dentro de você. Crer em Deus é você começar a enxergar no seu coração. E a partir do momento que você começa a crer, enxergar, você começa a confessar a palavra. Eu quero te convidar nessa noite, você começar a confessar a palavra do Senhor. Começar a contemplar a palavra do Senhor. Começar a ver a palavra do Senhor. Então você vai declarar aquilo que está sendo gerado no seu coração. Uma imagem correta está sendo gerada agora sobre o seu futuro, sobre o seu casamento, sobre os seus planos, sobre os projetos, sobre o seu ministério, sobre a sua célula. Começa a gerar agora. És o Deus dessa terra, tu
Tu és o rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz aos cansados. Deus está mudando a imagem do seu coração nessa noite. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Começa a gerar em seu coração e declare: coisas maiores estão por vir, grandes coisas. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Contemple, creia, tome posse. Grandes coisas vão acontecer, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão